graça e paz. Eu sou Cassiano Correia e neste momento estarei dando início aos nossos estudos cristocêntricos. Eu tenho falado acerca da pessoa de Jesus Cristo e nos últimos estudos eu falei muito sobre as expressões Filho do Homem e Filho de Deus aplicadas a Cristo. Hoje nós vamos frisar um pouquinho mais sobre a expressão Filho de Deus e como essa expressão aplicada a Jesus revela tanto a sua humanidade quanto a sua deidade. Lembrando que filho não é porque ele foi criado. A expressão filho, o termo filho aplicado a Jesus, está ligando Jesus à sua... Filho do homem liga a ele a sua genealogia, aquele que viria da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei de Israel, o salvador de Israel. Amém? O ungido, o Messias. A expressão filho do homem está ligada a isso, aquele que viria. Amém? Não porque Jesus foi criado. Jesus não foi criado. Jesus é eterno, é o Pai da eternidade, como diz Isaías. E hoje nós vamos frisar um pouquinho mais sobre a expressão Filho de Deus, já que nós falamos muito sobre a expressão Filho do Homem. Filho de Deus porque ele se fez filho, pois ele é o próprio Deus que se manifestou em forma humana, na posição de filho, gerado pelo Espírito Santo, o que o qualificou como Filho de Deus. O único bebê formado do ventre de uma mulher, virgem sem a participação de um homem, o que a gente já falou sobre isso, só estou lembrando para frisar um pouquinho mais, até porque a repetição gera em nós uma fixação da informação, fixa a informação na nossa mente. Amém? Que o Espírito Santo possa gerar em nossas mentes e em nossos corações entendimento dentro desses estudos. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos falar sobre a expressão Filho de Deus. Primeiro, como essa expressão Filho de Deus revela a humanidade de Jesus. Revela a humanidade dele porque ele estava sujeito, vamos direto ao assunto até, porque ele estava sujeito ao pecado, porque tinha a natureza humana. Ele era 100% humano, mas sem pecado. Ele era humano, viveu na terra como homem, mas sem pecado, pois ele não era limitado ao pecado, ele não era limitado pelo pecado. Isso te lembra alguém? A Bíblia, lá em Gênesis, ela conta a história de Adão, homem feito à imagem e semelhança de Deus, apenas com uma diferença. Jesus não foi criado, Jesus é eterno, ele foi gerado da semente da mulher, da semente de Deus, não da semente do homem. Ele foi gerado, nasceu, encarnado como homem. E Adão, ele foi criado. Por isso Jesus é o unigênito, o único Filho de Deus, porque Adão foi criado. Adão é criatura de Deus. Foi criado para ter comunhão com Deus, para andar no jardim com Deus. Mas Adão não foi gerado, Adão foi criado por Deus. E Jesus foi gerado. Ele, porém, ele também estava sujeito. Adão, ele também estava sujeito a pecar. Se não estivesse sujeito a pecar, não haveria uma árvore do conhecimento do bem e do mal plantada no meio do jardim. Ele estava sujeito a pecar. Ele tinha uma escolha, mas ele pecou. Aliás, ele tinha mais do que uma escolha. Ele tinha a liberdade de não pecar, pois não estava limitado, assim como Jesus não está limitado. É isso que eu estou tentando fazer a comparação. Adão tinha estava sujeito a pecar, como Jesus estava, mas também, assim como Jesus não era limitado ao pecado, Adão também não era limitado ao pecado. Mas mesmo sendo livre para não pecar, Adão pecou. É a diferença de Jesus. E inclusive, Jesus tinha mais possibilidade de pecar do que o próprio Adão, porque Adão viveu em um tempo em que o pecado não era tão abundante sobre a terra. Adão viveu no paraíso, andava com Deus, não tinha nem a limitação, nem a presença do pecado na sua natureza. Ele, de natureza, não era sujeito ao pecado, ele era humano, mas ele não nasceu
no mundo em que Jesus vivia, né? Rodeado de pecado, cercado pelo pecado. Eles tinham a mesma natureza, assim como Adão tinha, era santo, era separado para Deus, ele tinha essa liberdade de não pecar. Jesus também tinha a mesma natureza, sem pecado. Porém, Adão pecou. Bom, o primeiro Adão, o que eu quero dizer com isso? O primeiro Adão pecou, desobedeceu a aliança que havia feito com seu Criador. E pela desobediência entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, é o que diz a palavra. Mas a palavra de Deus, ela chama Jesus de segundo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz nos reconciliou com o Pai e nos conduziu de volta à vida eterna. Tudo isso movido por um intenso e infinito amor, incondicional amor e misericórdia por nós. Mas, como eu disse, vamos entender primeiro como essa expressão Filho de Deus revela a humanidade de Jesus. Vamos entender assim, dessa maneira então. A expressão Filho de Deus revela a humanidade de Jesus pelo fato de que ele é o Filho de Deus porque nasceu em forma humana, é o unigênito do Pai. Sua natureza humana está revelada no fato de que ele estava sujeito a pecar, mesmo sem ter pecado, mesmo sem estar limitado ao pecado, ele estava sujeito a pecar, pois era o Filho de Deus, da semente da mulher, da semente de Deus. Amém? Não do homem. Bom, creio que ficamos entendidos. Perdoe-me a redundância, a repetição é proposital mesmo, é para ajudar você, meu irmão, minha irmã, a fixar as informações. Amém? Vamos falar então agora sobre a expressão Filho de Deus e como essa expressão revela também a deidade de Cristo. Vamos abrir a Bíblia, voltar no texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, onde está escrito assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não vai ser difícil explicar essa questão, até porque a Bíblia já fala por si só o que estava acontecendo naquele contexto. Como já vimos, para os judeus, Jesus estava cometendo uma grande blasfêmia ao se declarar Filho de Deus, porque Filho de Deus, para eles, significava da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência. Para a gente poder exemplificar um pouco melhor, eu vou usar aqui um dito popular. Você lembra daquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Essa expressão se intensifica quando falamos de Jesus, onde Filho de Deus é Deus. Deus que nasceu em forma de um bebê, Deus que cresceu e se tornou um homem, Deus se manifestou ao homem. Vou melhorar. Ele é Deus, Filho de Deus que é Deus. Deus que nasceu em forma de um bebê, Deus que cresceu e se tornou um homem, para que Deus fosse manifestado ao homem. Amém? Ficou mais profundo dessa maneira. A expressão Filho de Deus revela a humanidade de Jesus, então, no fato de que ele estava sujeito a todas as dificuldades que um homem tem para vencer o pecado. Ou seja, Jesus lutou contra o pecado tanto quanto aqueles que estão nele hoje lutam contra o pecado. Jesus, ele foi a primícia dos que dormem. O primeiro que venceu foi aquele que venceu para que nos desse acesso a essa vitória. Então, Jesus venceu e hoje quem está em Cristo vence. Nós saímos
em Cristo, nós saímos das trevas, da dimensão do pecado, onde só sabíamos pecar, onde não tínhamos nenhum tipo de reação, porque a Bíblia diz que nós estávamos em pecado, no pecado de Adão, na desobediência de Adão, o homem estava morto, e um morto não reage, não vê, não fala, não ouve, não tem como ter qualquer tipo de reação para se salvar sozinho. Então foi necessário que Jesus vencesse o pecado para que nós tivéssemos acesso a essa salvação, a essa liberdade que ele, na sua natureza, tinha a liberdade de não pecar, apesar de estar sujeito a pecar. Hoje, em Cristo, aquele que está em Cristo, ele tem essa mesma liberdade, a liberdade de não pecar, apesar de ainda vivermos na carne, de termos as nossas dificuldades, as nossas lutas contra o pecado, até que venha o que é perfeito, né? Porque quando vier o que é perfeito, que em parte cessará. Então, nós vivemos numa limitação dentro de uma natureza humana, onde nós temos que lutar contra o pecado dia a dia, mas em Cristo nós já vencemos. Aquele que está em Cristo está livre do pecado, portanto, quem não tem Jesus ainda é escravo do pecado, portanto, só quer pecar, só vai pecar, até que seja vivificado pelo poder do Espírito Santo e aí então possa enxergar a sua condição miserável e o quanto necessita e carece de misericórdia. Só assim, quando Jesus abre os nossos olhos, quando o Espírito Santo nos vivifica, quando nascemos de novo, quando Deus nos faz uma nova criatura, é que nós entramos numa nova dimensão, a dimensão em que nós passamos a ter a liberdade de não pecar, só em Cristo. Ao passo que, como homem, Jesus estava sujeito a pecar, como Deus não estava limitado ao pecado, porque Deus não peca. Como homem, Jesus carregou sobre si a nossa culpa. Ele assumiu, ele tomou o nosso lugar na condenação merecida pelo pecado. Ele pagou o preço pela desobediência de Adão. Adão pecou, entrou o pecado no mundo. Jesus venceu e pagou o preço de sangue, preço de cruz, para que nós tivéssemos acesso de volta. E como Deus, né, Jesus como Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo através da sua obra redentora. Nos livrou do juízo e da condenação que eram certos. Hoje, todo aquele que crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador está livre da ira de Deus contra o pecado. Bem-aventurados são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, receba hoje, agora, nesse momento. Não perca mais tempo, porque só nele você será livre do pecado e, sendo livre do pecado, será livre da ira de Deus. Amém? Receba essa palavra, que esse estudo possa abençoar a tua vida, edificar a tua mente e o teu coração, que o Espírito Santo possa trabalhar e ministrar essa palavra, ministrar esse estudo na sua vida, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém.